O assunto desta noite é o trapaceiro esperto. Isto é tirado do capítulo 16 do livro de Lucas. Há uma história contada lá de um mordomo injusto. Há um homem muito rico que tinha um mordomo e acusações foram feitas contra o mordomo de que ele estava desperdiçando os bens de seu homem. Então ele chamou o mordomo e disse-lhe para entregar sua mordomia, pois ele não poderia mais representá-lo. O mordomo saiu e chamou todos os devedores e perguntou a cada um por vez o que eles deviam ao seu mestre. O primeiro disse: 100 medidas de óleo. Ele disse: Sente-se e escreva, rapidamente, 50 medidas de óleo. Então ele disse ao segundo: Quanto você deve ao meu mestre? Ele disse: 100 medidas de trigo. Você se senta e escreve 80. E assim, ele falsificou todo o registro de seu mestre, fazendo amigos para si mesmo. Pois ele sentiu: eu sou muito fraco para trabalhar e muito orgulhoso para mendigar, e então fazendo isso eu farei esses amigos meus, então quando eu for demitido do meu trabalho eles saberão que estão em dívida comigo. Pois eu dei a este 50% do que ele realmente devia, e aquele 20% do que ele devia, e então pelo menos até esse ponto eles estão em dívida comigo. Quando seu mestre ouviu o que ele tinha feito, o mestre o elogiou muito por sua prudência. Então ele disse àqueles a quem ele contou a história: façam para vocês amigos do mamon injusto. Pois se vocês não forem fiéis a esse mamon injusto, quem confiará em vocês quando se tratar das verdadeiras riquezas do mundo? Agora, uma parábola tem um jato central de verdade e a história externa é secundária ao seu significado, o que ela realmente tenta transmitir. Ele não está recomendando o homem que roubou os bens de seu mestre ou falsificou os registros do mestre, é uma história. Qual é o seu significado? Isso é o importante. E quais são as riquezas reais contra as chamadas riquezas do mamon injusto? Bem, a Enciclopédia Britânica define para nós a palavra justo como equitativo, justo, pensamento correto, portanto injusto seria o oposto. Não seria justo, seria injusto. Não seria pensamento correto, apenas o oposto de pensamento correto. Agora, o que é pensamento correto? Se hoje eu refletir sobre as atividades do dia e tiver 100% de lembrança, terei um registro perfeito do que aconteceu hoje. Se eu tivesse uma lembrança perfeita, que quando jantávamos, por exemplo, eu não deveria saber apenas o que comi, mas a ordem em que comi, a ordem cronológica. Eu comi esse pedaço antes disso? Tomei um gole de café com a refeição ou depois da refeição? Tudo no dia, a correspondência como a recebi, como a abri, não apenas como a abri, minhas reações à correspondência, tudo deve ser perfeitamente lembrado se minha memória for perfeita e eu tiver 100% de lembrança. Então, a memória é o aspecto conservador da imaginação. Então, eu me lembro do dia, isso é pensamento correto, isso é mamon justo. Mas eu não gosto do que aconteceu hoje, e sou convidado a imitar o administrador injusto e simplesmente lembrar do dia e simplesmente revisar cada pequeno aspecto do dia que não se conforma com o dia como eu gostaria de ter encontrado. Isso é ser injusto, isso é pensar corretamente. Estou mudando e modificando completamente o dia inteiro para fazê-lo se conformar ao meu desejo realizado. Sou convidado a imitar o comportamento do administrador injusto, pois se eu não fizer dessa forma, se eu não for fiel a esse mamon injusto, quem confiará a mim o que é real neste mundo? Agora, o que é o real neste mundo? Ele está nos dizendo por essa declaração que todo esse vasto mundo seria realmente real. Mas estou aprendendo a cortar meus dentes mentais e espirituais na irrealidade, conseguir uma casa quando não posso pagar, aumentar minha renda quando aparentemente não tenho talento, trazer todos os tipos de coisas para o meu mundo. Mas este é um mundo que se desgasta, ele se desgasta como uma vestimenta, e todo o vasto mundo, incluindo as estrelas, estão desaparecendo e se dissolvendo como fumaça. Mas, há um mundo real e se eu não posso ser fiel neste mundo com mamon injusto e injusto, quem me confiaria as verdadeiras riquezas do mundo? Agora, 16 anos atrás, tive uma experiência que registrei em um dos meus livros, chamado Imaginação Desperta. Só o vi impresso uma vez e veio depois da minha experiência. Ou seja, foi impresso há milhares de anos, 2000 anos,
mas eu não conhecia este livro. Foi-me dado depois que saí impresso e contei minha história. O livro é o Novo Testamento apócrifo conforme compilado por Tiago e nele há uma história contada por José, o pai de Jesus Cristo. Conforme contado nesta história, José teve esta estranha experiência na noite de seu nascimento, onde tudo parou. Os céus pararam, os pastores que andavam não andavam, e os cordeirinhos que bebiam não bebiam, e a água que corria não fluía, tudo parou. Então, de repente, tudo seguiu seu curso. Bem, essa experiência foi minha 16 anos atrás, quando de repente eu deslizei no tempo e voltei no tempo, digamos, 200 anos, e me deparei com uma cena de uma sala de jantar maravilhosa, adorável e graciosa. Era na parte leste deste país. Eu podia dizer pelas roupas deles, pelo cenário, que tudo era simplesmente a Nova Inglaterra. Então, naquele momento, eu sabia que se eu pudesse prender dentro de mim uma atividade que eu sentia, que tudo que eu agora percebia dentro do foco da minha visão ficaria parado, tudo congelaria. E então, naquele momento, eu prendi, e minha cabeça gelificou, tornou-se sólida. Naquele momento, o observador, eu estava acordado e eu podia mudar minha atenção, mas dentro do foco da minha visão tudo congelou. Os comensais que estavam jantando não jantaram. Um rapaz, com cerca de 22 anos, levando uma colher à boca congelou, e não conseguiu movê-la um momento além de onde eu congelei, pai e mãe de ambos os lados, e seu irmão para o meu. Seu irmão de costas para mim, então os dois meninos e o pai e a mãe. Uma garçonete entrando pela porta e quando ela começou a andar ela congelou e não conseguia se mover. Um pássaro em voo, congelou. As pequenas folhas caindo, elas congelaram. A grama balançando com o vento, congelou. Tudo congelou. Eu examinei a coisa toda, estava tudo morto. A vida estava em mim. E quando eu liberei aquele poder dentro de mim, aquela vida em mim, então tudo continuou seu curso. O menino completou sua ação de levar a sopa à boca. A garçonete completou sua ação de caminhar até a mesa para trazer o segundo prato. O pássaro que foi preso em voo continuou em seu voo, e as folhas caindo caíram. Tudo se moveu como pretendia quando prendi a intenção. Mas por todo o país sempre me perguntam. Os 4 clientes e a garçonete sabiam que estavam congelados? Mas não tenho como dizer, não consegui responder. Só sei que congelei em mim mesmo. Não sabia dizer se esses 4 e a garçonete caminhando em direção à mesa sabiam que estavam congelados, eu não sabia. Daqui até Nova York e por todo o país, dei palestras em Milwaukee, Detroit, Chicago e por toda São Francisco. Até lá, contei essa história e alguém sempre fazia essa pergunta. E eu não conseguia, por experiência própria, responder e dizer que sabia que eles estavam mortos. Pensei que estavam todos mortos. Olhei para eles, estavam mortos. O pássaro deveria ter caído se nossa lei da gravidade fosse verdadeira. O pássaro deveria ter caído, pois o pássaro em voo, se preso, cairia no chão. Mas não caiu, ele simplesmente foi preso. O espaço estava congelado, tudo estava congelado, então não podia cair. Mas não consegui responder à pergunta deles de forma inteligente. Bem, na semana passada, uma senhora, que está presente aqui esta noite, me contou esta história. Só aconteceu com ela recentemente. Ela mora em Palisades e ouve o oceano e pode vê-lo. Estas são as palavras dela, ela disse. Neville, eu tive essa experiência, mas foi do seu lado negativo. Você era o poder operante, você o impediu. Eu não o impedi, eu estava no lado negativo, e eu estava parada. De repente, alguém ou algo me desligou e eu não era nada, mas literalmente nada. Ela estava ciente, porque ela não podia saber que não era nada a menos que ela estivesse ciente de ser nada. Eles me desligaram e eu não era nada. Não havia som do oceano, mais nada, tudo estava morto. Então, o que quer que me desligasse, me ligava novamente então tudo se tornou vivo. Agora, esse é o poder que eu chamo de as verdadeiras riquezas do mundo. Então, se você não for fiel ao mamon injusto,
Quem lhe confiará as verdadeiras riquezas do mundo? Pense nisso. Se neste exato momento algum tirano no mundo que queira conquistar, digamos, esta nossa terra maravilhosa e escravizá-la para seu próprio ganho pessoal, se eles tivessem tais riquezas e não tivessem o coração do amor, eles poderiam nos desligar, e então isso é como simplesmente apagar a lousa, apagar o quadro negro e então reescrever o roteiro como eles pretendem. Então, quando eles nos ligassem novamente, nossas intenções seriam completamente alteradas, mesmo que essa intenção fosse caminhar de boa vontade e pensar que estávamos iniciando o desejo de caminhar no oceano além de nossa profundidade. Nós pensaríamos que é isso que queremos fazer, como os lemmings fazem. Eles não se movem às centenas de milhares em direção ao oceano e todos se tornam, bem, todos eles cometem suicídio? Eles fazem isso ano após ano, pois aparentemente reproduzem tantos. Então, de repente, todos eles começam a se mover, esses pequenos animais, e se movem em direção ao oceano e todos cometem suicídio. Quem os desligou e depois os ligou com uma intenção diferente? Em vez de se reproduzirem, a lousa foi apagada, e então um novo script foi colocado nela, e então as luzes se acenderam mais uma vez. Agora ouça as palavras. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1 versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vamos agora para a epístola, esta é a 1 João, isto é, acabei de citar o primeiro capítulo de João, vamos agora para a primeira epístola de João. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Se você tem o Filho, você tem a vida eterna em si mesmo. A vida em si mesmo é a luz nos homens, e você pode desligá-la e ligá-la. Mas duvido que alguém tenha vida em si mesmo até que seja abraçado e fundido com amor, pois o que ele faria a este mundo fantástico se tivesse vida em si mesmo não movido e guiado pelo amor? Você consegue conceber o que o homem poderia fazer? Desligar, como a senhora foi desligada e tudo parou. Não havia oceano, ela pode ouvi-lo da janela de sua casa, ela pode vê-lo de sua casa, mas estava tudo parado. Não havia oceano. O oceano estava simplesmente congelado como se, bem, um lago congelado. Estava simplesmente parado, a atmosfera parada. E ela disse em suas próprias palavras: eu não era nada, mas literalmente nada. Ela estava ciente de não ser nada. E então alguém ou alguma coisa, quem quer que a tenha desligado, a ligou novamente e de repente ela se tornou alguém, se tornou algo. Bem, eu tive o lado positivo dessa experiência, então posso dizer a essa senhora que você está prestes a passar desse lado para o lado positivo. Você tem que ter o lado negativo primeiro. É somente Deus, o poder operante, operando sobre si mesmo, e é Deus, seu próprio ser maravilhoso, operando sobre si mesmo nela. Então foi ele quem desligou o que ele ama mais do que qualquer outra coisa neste mundo, sua emanação, que é essa senhora. Ela é sua emanação, seu amor, e ele não a deixará na eternidade até que eles se separem e se tornem uma só carne, um só ser. Então ele opera sobre ela e mostra a ela o poder que ele pretende um dia compartilhar com ela quando eles se tornarem um. Esse poder ela então exercerá. E você o desligará ou o ligará. Então Blake disse: a eternidade existe todas as coisas na eternidade, independente da criação, o que foi um ato de misericórdia. Então agora você se coloca nessa mente, que tudo está ciente de ser, mas tudo, e é simplesmente um ato de misericórdia que agora acende a luz, e a anima, a ativa, e então, por meio dessa ativação, traz à tona o que ele ama mais do que qualquer coisa no mundo. Traz à tona a si mesmo, sua própria emanação. Você não viu essas naves em São Francisco, quando você sai de São Francisco e faz um passeio até Sacramento, e elas estão todas em naftalina. Centenas e centenas de naves desativadas, mortas, completamente mortas. Elas poderiam amanhã, se a ordem fosse dada, ser ativadas e mais uma vez se tornarem vivas. As pessoas iriam a bordo, underline, 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 as coisas viriam a bordo, todas as coisas começariam a se mover. Essas naves, milhares delas todas em naftalina. Blake viu isso e as chamou de os corredores de luz. Ele sugere que tudo é agora. A Bíblia nos diz que, no capítulo 3,
versículo 15, do livro de Eclesiastes. O que é, já foi; o que há de ser, já foi, e Deus está buscando o que se perdeu, ou o que se extraviou. O que se extraviou? Ele se enviou para dentro de toda a estrutura e está extraindo a si mesmo, seu poder criativo. Seu poder criativo é chamado nas Escrituras de Cristo Jesus. Cristo é definido nas Escrituras como o poder criativo e a sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. Agora, ouçam isto cuidadosamente, tirado do livro de Provérbios, capítulo 8. Deus me criou no princípio de seu caminho, no princípio de seus atos mais antigos. Versículo 22. Antes de criar os céus, antes de criar a terra, antes de estabelecer qualquer coisa, eu estava ao lado dele, como uma criança pequena. Versículo 30. Agora, esta pequena declaração como uma criança pequena, a versão King James pega a mesma palavra, uma única palavra hebraica, e todos os estudiosos a colocaram em uma frase. Eu estava ao lado dele, como uma criança pequena é a Revised Standard Version. A versão King James pega a mesma palavra, uma única palavra, e dá a ela esta interpretação: eu fui gerado por ele. Você consegue imaginar isso? Aqui, ele não diz o que foi gerado. Eu fui gerado por ele. A versão revisada em inglês dá uma interpretação ainda diferente da única palavra. Eu vou te dizer qual é a única palavra que significa fé, que é chamada Amen Aleph. Menum é a palavra traduzida como eu estava ao lado dele, como uma criança pequena. Então você vai para a sua concordância e procura, e diz simplesmente fé, movendo-se para a mão direita de Deus. Não movido para a mão direita de Deus. O que ele trouxe à tona antes de tudo no mundo? Ele trouxe à tona a fé. Eu o encorajo a usar o mamon injusto, que é a fé. Ao exercer seu direito, seu talento para reorganizar e falsificar o registro do dia e fazer o amanhã se conformar ao registro falsificado desta noite, então o amanhã não é o registro de hoje, ele se conforma ao seu registro falsificado. Você só pode fazer isso pela fé. E então, um dia, ele nascerá. Quem nasce? A fé nasce. Ele é chamado Jesus Cristo. Nascido de quem? Nascido de Deus. Bem, você o deu à luz? Sim, eu o dei à luz. Bem, então quem sou eu? É isso que você se pergunta. Então, você é informado no 3º capítulo, no versículo 16 do livro de Gálatas, que o homem deve dar à luz a Cristo, e que a promessa foi feita a Abraão e à sua descendência. Não diz descendência referindo-se a muitos, mas a descendência referindo-se a um. E à sua descendência, que é Cristo. Então Cristo é o poder criativo e a sabedoria de Deus, resumidos em uma pequena coisa chamada Amém. Ela está ao lado dele logo no começo. Então, o homem é colocado nessas rodas que já estão completas. Tudo é. A eternidade existe, e todas as coisas na eternidade, independentemente da criação, que foi um ato de misericórdia. Blake. Então o homem é inserido em uma roda e há rodas dentro de rodas. E posso lhe dizer, não há ordem moral neste mundo, apenas uma ordem da natureza a qual tanto o homem quanto o animal estão sujeitos. Então, que ninguém lhe diga que há uma ordem moral neste mundo. Estamos sujeitos à futilidade, como nos foi dito no 8º capítulo de Romanos. A criatura foi sujeita à futilidade, não voluntariamente, mas pela vontade daquele que a sujeitou na fé. Por quê? Ele foi submetido na esperança de que esta criatura que é tão sujeita será mais uma vez extraída e libertada deste mundo de corrupção, e se tornará mais uma vez um filho de Deus, a criança sendo seu poder criativo, onde ele aumenta sua capacidade de criar pela experiência de se inserir neste mundo de futilidade. Então tudo é. Não há nada que seja impossível para Deus, porque a coisa toda está feita. Todo homem neste mundo, não importa quem ele seja, ele poderia ser qualquer tipo de homem que ele queira ser no mundo, porque ele é tudo o que é seu potencial. Ele agora pode selecionar o tipo de homem que ele gostaria de ser, embora no momento em que ele seleciona o tipo de homem que ele gostaria de ser, a razão lhe diga que ele nunca poderia ser isso. Esqueça o que a razão lhe diz e exercite a fé,
e torne-se agora fiel ao mamon injusto. Simplesmente represente a si mesmo para si mesmo como o homem que você quer ser, e seja fiel a isso. Agora deixe-me contar uma pequena história. Temos um pinheiro na frente da nossa casa. Nos últimos 2 dias, as rajadas de vento de 30, 40, 50 milhas por hora. Certo. Não mais do que, digamos, 6 pés do meu olho, em um pequeno galho, pombas estão fazendo ninho. Bem, eu as tenho observado. Um galho acima está batendo em uma dessas 2 pombas durante todo o dia, de cima. Uma de baixo está derrubando a árvore. Às vezes ela sobe, aparentemente 5, 6 pés. Mas quem está fazendo o ninho está sentado naquele ninho apesar dos golpes, e o outro, o companheiro, seja macho ou fêmea, traz um verme e alimenta o que está naquele ninho. Você pensaria que o impulso de um pássaro quando pega um verme é engoli-lo. Não, ele tem uma missão. A missão não é engolir, mas trazê-lo para o companheiro que está chocando algo. Este é um mundo para chocar. Como me foi revelado tão claramente, todo o vasto mundo é para chocar, e você faz isso pela fé. Então ela com todos os golpes ou ele com todos os golpes em sua cabecinha, e todos os pulos por todo lugar, pois essas rajadas têm sido fantásticas nas últimas 48 horas, ele ainda abraça aquele pequeno ninho. Independentemente de todos os golpes e de todo o vento, ali está ele com fé de que o que ele está mantendo aquecido vai sair. Agora no livro de Abacuque. A visão tem sua hora marcada, ela amadurece, florescerá. Se demorar, então espere, pois é certo e não tardará. Não é tarde para a ideia. Quanto tempo leva para uma pombinha chocar um ovo? Eu não sei. Uma galinha, tudo bem, 21 dias, uma ovelhinha, 5 meses, um cavalo, 12 meses, um homem, 9 meses. Então temos diferentes intervalos de tempo para chocar, mas por fim, para chocar maduro, ele quebra a casca. Então você choca. Você é a pomba. Você está chocando algo, e se não funcionar até amanhã, e daí, independentemente dos golpes do dia. Então esta pequena besta, esta pequena pomba, aqui está sentada em um ninho e esses golpes terríveis em cima dela. Eu posso ver, eu olho para fora e aqui está a coisa vindo em direção ao passarinho, e então algo vem de baixo, então seu próprio pequeno galho está voando por todo lugar. Mas ele não deixa aquele pequeno propósito. Seu propósito é chocar. Bem, nós somos a pomba. Nós somos esse Espírito Santo que é Deus. Nós concebemos uma ideia que aparentemente é impossível, e então nós também formamos nosso pequeno ninho. Nosso ninho é simplesmente assumir que somos o que agora queremos ser, e nós assumimos isso, que mentalmente estamos vendo o desejo realizado. Veja isso refletido nos rostos de nossos amigos. Veja isso refletido na sociedade. Veja isso refletido em todo o vasto mundo. E independentemente dos golpes do dia, independentemente das rajadas que vêm, dos rumores que vêm, nós simplesmente nos apegamos ao que estamos chocando. Nenhum poder neste mundo vai pará-lo, ele sairá. Um após o outro, nós os trazemos para este nosso mundo. Então, se formos fiéis com este mamon injusto, o dia chegará, receberemos o Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna em si mesmo, aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. Mas vamos primeiro provar nossa fidelidade com o mamon injusto. E então chegará o dia em que nos será dado o poder de parar e começar o que é para sempre, pois tudo isso é para sempre, todos esses são os personagens do mundo de Deus. Você não é nada do que está vestindo agora, você é o portador, o ator. Deus apenas age e está em todos os seres e homens existentes. O ator é Deus. O traje. Tudo bem, chame-o de Hamlet, chame-o de Neville, chame-o de John, chame-o de qualquer outro nome neste mundo, todos esses são os personagens que Deus criou. Eles são quase. Você poderia chamá-los de estados resultantes de seu primeiro ato criativo, e então ele se enterrou nesses trajes e interpreta os papéis. Que ninguém lhe diga que há alguma ordem moral neste mundo. Há apenas uma ordem da natureza a qual todo o vasto mundo de homens, animais, pássaros, animais e tudo mais está sujeito.
Todos estão sujeitos a ela. Então ele tem que trazer à tona o primeiro indício que Deus trouxe à tona e que é a fé. Eu sou o primeiro dos seus atos antigos. Antes que ele trouxesse à tona o universo, eu estava diante dele como uma criança pequena. E a palavra traduzida como uma criança pequena, eu estava ao lado dele como uma criança pequena, é Amém. A palavra hebraica Amém significa simplesmente fé. Em sua essência, isso é Amém. Então ele a traz à tona primeiro, pois pela fé ele criou o universo. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Hebreus 11 versículo 1. Pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que as coisas que se veem foram feitas das coisas que não se veem. Versículo 3. Tudo da realidade invisível. Então, você simplesmente destaca o homem, a mulher que você quer ser e assume que você é isso, independentemente do que o mundo lhe dirá. Então viva fiel a esse mamão injusto, porque a razão lhe diz que você não é e a memória lhe diz que você nunca experimentou isso, então você está falsificando o registro. Mas somos encorajados a falsificar o registro. Você lê com cuidado o capítulo 16 do livro de Lucas. E então, o homem rico chamou seu mordomo e o elogiou muito pelo que ele tinha feito ao falsificar o registro para fazer amigos para si mesmo do mamão injusto. Bem, a palavra mordomo originalmente significava um pupilo do chiqueiro, em outras palavras, um guardador do porco. O porco sempre foi o símbolo do Redentor e do Salvador do mundo, então o guardador do Salvador do mundo. Bem, quem é o Salvador do mundo? Somos informados em Isaías, capítulo 43, Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. E além de mim não há Salvador. Versículos 3, 11. Então, se eu sou o guardião, se eu sou o mordomo do chiqueiro, o mordomo do mistério de Deus, o Salvador do mundo, e ele me diz: Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Então eu sou o guardião do Salvador, e ele é meu próprio eu sou. Se todas as coisas são possíveis para Deus, agora comece neste nível e então sirva fielmente ao mamão injusto. Apenas tente. A retidão é o pensamento correto, o injusto é o pensamento aparentemente errado. Não sou fiel ao registro. Mas não serei fiel ao registro, vou mudá-lo. Se eu for fiel ao registro, simplesmente não sou competente para sempre e para sempre e para sempre. O propósito é me tornar um criador como meu pai, ele cria. Não posso criar se só consigo observar automaticamente o que passa diante de mim. Então, nada passa. O passado não passou realmente. Eu escorreguei nele tendo escorregado nele há 200 anos, ele ainda está acontecendo. Os comensais que jantaram há 200 anos ainda estão naquele exato momento no tempo jantando. Este momento está acontecendo e acontecerá para sempre. Ele não pode passar. Este pequeno edifício irá embora, você e eu faremos nossa saída deste mundo, mas este momento no tempo está vestido como está agora e não pode passar. O edifício irá embora, certamente, edifícios maiores virão aqui, e você e eu faremos nossa saída da cena. Mas a cena é capturada no tempo e essa seção do tempo é para sempre, e você não pode tirá-la. Amanhã, no qual pensamos que iremos, está acontecendo. Não vai ser criado, está tudo feito. Leia com atenção no 3º capítulo, o 15º versículo de Eclesiastes. O que é, já foi, o que há de ser, já foi. E não há nada novo sob o sol. Está tudo aqui, e você e eu só nos tornamos conscientes de porções crescentes do que já existe. Então, tornar-se consciente disso, é simplesmente, mude isso. Eu sei que isso está acontecendo, e somos automatos até praticarmos essa arte maravilhosa de falsificar o registro. Eu chamo isso de revisão. A Bíblia não usa a palavra revisão, mas eu tento torná-la mais compreensível para nossa seção, por assim dizer. Eles falam disso como arrependimento. Arrependimento é uma mudança radical de atitude em relação à vida, mas uma mudança radical. Bem, se hoje eu reflito sobre o dia e minha lembrança é razoavelmente boa, se eu lembro do dia e uma parte do dia não é uma coisa muito agradável, bem,
então, no momento da lembrança, mude isso. Estou dizendo a alguém: o que você deve ao meu Senhor? Meu Senhor é minha própria consciência. Bem, eu devo muito a Ele. Bem, então sente-se rapidamente e modifique isso. Você não deve tanto a Ele. Faça 50%. E quanto você deve? 100%. Bem, faça 80%. Há certas coisas na minha vida que eu não posso mudar mais do que 50%. Você conhece um homem com um pé faltando, e você sabe que na eternidade ele não tem um pé faltando, mas no momento você não consegue acreditar que o pé vai crescer, então você não pode perdoá-lo 100%. Mas você pode modificá-lo e dizer: apesar da deficiência de um pé perdido ou um olho perdido, ele ainda pode ser bem-sucedido e feliz e apaixonado e ser amado neste mundo. Então a ausência de um pé não faz nenhuma diferença. Então você pode modificá-lo até certo ponto. Não há nada neste mundo que você não possa reduzir até certo ponto. Então, em um caso, ele deu 50%, em outro caso, ele deu apenas 20%. Mas você pode pegar tudo neste mundo e, até certo ponto, melhorá-lo cortando uma pequena porção dele, mesmo que apenas 5%. E então, no final de um dia, pegue seu dia, traga-o para a sua mente, tente obter uma lembrança tão perfeita quanto possível, e então faça o papel do administrador injusto. Então, perdoe completamente, não é assim e assim aconteceu. E posso te dizer, funciona como um encanto, como um encanto. Aqui vai uma coisinha simples. Meus irmãos são ótimos humoristas. Acho que são. Então eles atrasaram o envio do meu cheque. Estou a 5.000 milhas de distância. Então eles dizem: ah, bem, Neville não se importa, esqueça. Então, afinal, é meu dinheiro. Tenho uma parte das ações. Eles deveriam ter realizado uma reunião do Conselho há 5 meses, para o ano fiscal encerrado no final de setembro do ano passado. Então, certamente, após o fechamento dos negócios no final de setembro, eles deveriam ter decidido que tipo de dividendos pagariam. Bem, eles não fizeram. Eles têm todo o dinheiro de que precisam e tomam como certo que eu tenho todo o dinheiro de que preciso, então esqueça-o, ele está a 5.000 milhas de distância e não pode reclamar. E se ele reclamar, então o que importa, estamos muito distantes para sequer responder à sua reclamação. Então, finalmente, meu irmão Vitor percebeu. Bem, afinal, não deveríamos fazer isso com Neville, então simplesmente enviaremos um cheque a ele. Então ele me enviou um cheque grande e adorável no último sábado, mas ele tinha que colocar sua pequena nota humorística nele. Ele dita esta carta para sua secretária: veja bem, de todas as pessoas do mundo, e então aqui vem esta carta com o cheque incluso, e ele disse: por causa da sua extrema necessidade, estou enviando este cheque para você, este rascunho. Então, um amigo meu, apenas uma semana antes, como Deus trabalha. Apenas uma semana antes de um amigo meu que trabalha para a RCA, e ele sempre coloca no correio, quase diariamente, alguma coisinha que os vendedores trazem para ele. É um pequeno pedaço de escolha. Ele mimeografa ou manda fotografar, e então ele faz vários números disso e envia para seus amigos. Bem, este que ele me enviou era de um homem parado em um bar com uma enorme caneca de cerveja, um nariz bulboso e sem calças, e aqui está ele, uma foto dele com um grande sorriso no rosto, segurando esta coisa enorme em sua mão, e sem calças nele, e a legenda é: meu Deus! Esqueci minha carteira. Então eu peguei isso e escrevi para meu irmão neste pequeno bilhete, um bilhete de agradecimento, e disse a ele que ele deve ser vidente. Ele deve ser vidente porque eu não recebi minha carteira, e agora ele a encheu para mim. Veja, todas essas pequenas coisas. Eu nunca teria pensado em tal coisa, mas meu amigo enviou há apenas uma semana. Normalmente, você lê, ri, rasga e joga fora, mas por algum motivo ou outro eu guardei. Guardei como um pequeno pedaço de papel no qual eu poderia responder ao meu irmão e agradecer a ele por encher minha carteira para mim. Então, veja, vamos falsificar o registro.
Todo esse vasto mundo tem um propósito: chocar. Realmente, essa é uma escuridão educativa, e o propósito da vida aqui neste mundo é simplesmente exercitar nosso talento que é Deus, nossa própria e maravilhosa imaginação humana, e simplesmente aprender a arte de fazer imagens. A arte de fazer imagens. Você simplesmente, bem, o que eu quero neste mundo, não apenas para mim, mas para meus amigos. Bem, eles podem nem querer, mas você acha que é adorável, quer para eles. Se for um presente amoroso, ninguém o devolve. Se o presente não for adorável, eles devem devolvê-lo, e você que ofereceu o presente ficará preso a ele. Mas se for um presente amoroso e eles estupidamente o devolverem, você não estaria disposto a aceitá-lo, você, o doador. Portanto, dê apenas as coisas amorosas neste mundo. E seja como a pombinha que agora está sendo espancada de cima e de baixo e por todo lugar. Mas ela e ele são fiéis. Eles estão sendo alimentados. Não nos é dito: você não é mais digno e você vale mais do que 5 pardais. E nenhum pardal cai sem que seu pai saiba? Você não é de mais valor do que os pardais? Bem, a pombinha está sendo alimentada, seja o macho ou a fêmea, eles não saem do ninho. Quem quer que esteja lá, o outro traz comida e dá, e eles permanecem fiéis ao seu propósito que é aquecer e chocar aquele pequeno ovo. E de todos os pássaros que conheço, a pomba é a mais descuidada na construção de um ninho. Eles não fazem bons ninhos. Eles quase deixam cair o ovo em um pedaço de folha. Eles esperam de alguma forma estranha. Outros pássaros construirão um ninho e o farão lindamente, mas não uma pomba. É por isso que eles usam o símbolo de uma pomba para descer sobre o homem, aquele que ele ama, aquele que tem seu favor, e sufocá-lo com beijos porque ele deu à luz Jesus Cristo. Ele deu à luz o símbolo de sua fé, pois Jesus Cristo é fé, essa é a palavra Amém, que estava ao lado dele no começo, porque ele não poderia fazer um mundo sem fé. Entendemos que pela fé o mundo foi criado pela palavra de Deus, então ele teve primeiro que dar à luz a fé. E assim, todos devem dar à luz a criança, o menino Cristo, e o menino Cristo é sua fé. Portanto, quando você nasce do alto, isso é simbolizado no pequeno bebê envolto em panos que é Jesus Cristo. Você o dá à luz, simbolizando sua fé. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta: como você obtém essa fé? Resposta: Senhor, como você obtém essa fé? Essa é uma pergunta maravilhosa. Ele disse: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9 versículo 24. Acredite na realidade do seu ato imaginário. É um ato imaginário que é o ovo que você realmente deixa cair. Aqueça-o e mantenha-o aceso o melhor que puder. Então eu chamo fé de lealdade à realidade invisível. Para mim, é uma boa definição de fé, porque quando um homem diz que é leal, ele diz que aceitará essa mulher para ser minha esposa. Bem, a promessa é para o bem ou para o mal. Você só tem que protegê-la. Bem, você deve ser leal o melhor que puder a essa promessa, e ela faz uma promessa semelhante. Então, lealdade é uma palavra maravilhosa, leal ao nosso país, que ninguém deveria ser capaz de tomar qualquer um de nós como americanos e nos levar a trair nosso país. Então você é leal, quero dizer, você está além disso. Ninguém poderia sequer se aproximar de você se você fosse leal ao país. Você não precisa lutar por isso para defendê-lo com palavras e essas coisas. Você é leal ao seu país, ao seu sentimento sobre ele. Bem, você é leal a uma ideia. Você assume que você é ou que um amigo é o que você gostaria de ser, ou o que você gostaria que ele fosse, e então você permanece leal à realidade invisível até que o invisível se torne visível. Ele será. Se você for tão leal a ele quanto aquele pequeno pássaro gentil esta noite é leal ao seu dever, que é trazer o que ele está sentado para fora em um mundo animado. Então pratique e ainda mais prática. Alguma outra pergunta, por favor? Pergunta: em referência ao porco ser o símbolo do Salvador, como isso se relaciona com o filho pródigo quando ele estava comendo com os porcos? Resposta:
Você ouviu essa pergunta? O porco é o símbolo. Você pode encontrá-lo em qualquer grande livro de simbolismo. Sempre foi o Salvador, o Redentor do mundo, o símbolo dele. O pródigo tornou-se pródigo, gastou todo o seu dinheiro, e ele estava alimentando o porco. Esse era seu último trabalho, e comendo a comida que pertencia ao porco. Ele era realmente um mordomo no sentido extremo da palavra. Para compartilhar com você, Tom, pois você não vinha aqui desde que tive essa experiência. E alguns anos atrás eu tive essa visão. Eu me vi uma noite totalmente acordado em uma enorme exibição de flores e plantas. Era hora de fechar, anoitecer, e eu estava sozinho, e eu sabia que todos tinham ido embora do lugar, e que não abriria por um tempo e então eu deveria ir também. Assim que comecei a ir em direção à saída, vi um porquinho, um nanico, um pequeno sujeito, mas perfeitamente saudável, mas muito, muito pequeno. Eu disse a mim mesmo, não posso deixá-lo aqui sem comida, sem água, preciso fazer algo a respeito. Então havia uma mesa, talvez da altura disto, e eu peguei galhos e peguei flores e peguei todas as coisas verdes que pude encontrar. Fiz uma pequena cama para ele. Então eu disse, se ele ficar com fome o suficiente, ele comerá das flores. Elas podem não ser o melhor tipo de comida para alimentá-lo, mas ele ainda sobreviverá até que alguém entre e o encontre. E então, como eu fiz o melhor que pude com o que eu tinha, como flores e folhas e assim por diante, então a coisa mudou de repente, como virar uma página, e eu me vi em um enorme supermercado, todo tipo concebível de comida exposto. No supermercado, meu irmão Vitor, que administra todos os nossos negócios, estava lá, minha filha Vicky, ela estava lá. De repente, quando olhei para baixo, aqui estava o porco. Mas o porco tinha crescido cerca de 4 ou 5 vezes seu tamanho desde a última vez que o vi. Mas ele era esguio, magro e obviamente não estava bem alimentado. Ele deveria ter sido melhor alimentado no intervalo entre a descoberta do porco e o momento presente do porco. Então, fui imediatamente e peguei um saco de farinha e comecei a misturá-lo com água. Meu irmão Vitor veio e disse: "O que você está fazendo?" Eu disse: "Estou misturando um pouco de comida para meu porco." Então, ele tinha um saco e do saco tirou 3 ou 4 punhados de um molho branco muito espesso e deu substância à refeição. Agradeci por adicionar substância, mas sabia que levaria um bom tempo para misturá-lo para que o porco pudesse comê-lo. Então, disse à minha filha Vicky: "Vá até lá e me traga um pequeno pacote de biscoitos." Ela disse: "Papai, o que eu vou usar como dinheiro?" Eu disse: "Você não precisa de dinheiro, tudo isso nos pertence. Tudo aqui é nosso, então não peça favor a ninguém, apenas vá e pegue." Bem, havia uma enorme pirâmide de biscoitos, e ela em vez de pegar um do topo pegou um do fundo e desalojou. A coisa toda caiu quando ela pegou. Expôs uma pequena luz, uma pequena vela de 4 ou 5 polegadas que estava acesa. Eu disse a ela: "Não toque nela, e não construa mais a pirâmide. Essa é a minha luz. Ela nunca deve ser apagada na eternidade. A vela agora brilha sobre minha cabeça e pela minha luz eu caminho pela escuridão, pois a luz do homem, o espírito do homem é a vela do Senhor. E essa é a minha vela, então não a construa e a esconda mais." E com isso tudo se dissolveu. Então, entre encontrar o símbolo do Salvador do mundo que era um porco e então o intervalo depois, ele cresceu. Mas ele deveria ter sido alimentado por mim melhor do que eu o alimentei. Eu não aproveitei todas as oportunidades que me foram apresentadas no curso daquele intervalo para alimentá-lo. Bem, quando você o alimenta, toda vez que você exercita sua imaginação amorosamente em nome de outro, você fez isso para mim. E então, onde está o copo d'água? Quando você não imaginou algo adorável sobre outro, eu estava com sede e você não me deu um copo d'água. Quando você não imaginou algo adorável, eu estava precisando de abrigo e você não me acolheu, eu estava precisando de vestimenta e você não me acolheu. Então, toda vez que um indivíduo exerce sua imaginação amorosamente em nome de qualquer pessoa neste mundo, ele está alimentando o porco. Boa noite.
Se você chegou até aqui, quero deixar meu agradecimento pelo seu apoio ao canal. Deixem seus comentários, curtam e compartilhem nossos conteúdos, assim o YouTube levará esses ensinamentos a mais pessoas. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.